tema que nós vamos abordar hoje tem muito a ver com a passagem narrada por Jesus do filho pródigo. Por quê? Porque a pergunta, Jesus conta a história de um filho que vai e comete inúmeros erros, mas erros levianos, vamos dizer assim, e que ele depois sofre as consequências, se arrepende e volta, e Jesus mostra que Deus é um Pai misericordioso, que Ele ama os filhos, e que ama os filhos e tem compaixão para com aqueles que cometem erros. E a pergunta que nos vem, como espíritas, é até que grau de crime que possamos ter cometido Deus vai perdoar. Então nós resolvemos estudar junto com vocês nessa manhã um capítulo, nós vamos ler juntos um capítulo deste livro que André Luiz escreve através de Chico Xavier, chamado Ação e Reação. O capítulo é o capítulo chamado Débito Aliviado. Este é um livro que todos devem estudar, não ler, estudar, porque André Luiz apresenta uma tese sobre o relacionamento de nós espíritos, filhos de Deus, sob a tutela de Jesus na terra, em todos os nossos comportamentos, cometendo crimes, sofrendo as consequências, sendo resgatados, tendo novas oportunidades ou não. Então ele vai dividir esse livro em capítulos, dizendo que há débitos que são aliviados, há outros que são agravados, há outros que estão estagnados. Então cada caso que ele usa como exemplo vai servir para a nossa reflexão. E eu vou estudar com vocês o caso de Adelino Correia. Então é André Luiz quem está escrevendo isso aqui. Dá para vocês lerem aí? Bem? Diz André Luiz, em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamos-lo em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. E ouvimos Adelino, ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho, sob influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. O que nós estamos lendo aqui? Nós estamos vendo um grupo de espíritos que está chegando numa casa espírita como esta aqui. Então esse espírito quem é? Um é André Luiz, outro provavelmente Hilário Silva, que estava sempre junto. Silas é coordenador dessa visita. E todos eles estão respondendo à orientação de um espírito muito elevado chamado Drusos. Eles chegam na hora que, como eu aqui estou fazendo uma palestra, só que ele aqui na condição, depois vocês vão ver quem que é Adelino, como que apresenta-se Adelino. Então eles dizem, observa André, que Adelino, enquanto falava, está sendo envolvido por espíritos superiores que estão, sob o influxo de iluminados instrutores. Então ele não está sozinho falando. Então quem vem aqui no púlpito falar humildemente, sem arrogância, com sinceridade, com vontade de passar uma mensagem, sempre vai estar parado, nunca vai estar sozinho. Eu tive um exemplo disso quando falei numa cidade de Piedades, numa cidade do estado de São Paulo, e quando eu terminava a palestra, quando eu saí pelo corredor, uma senhora bem negra, bem humilde, vestida de uma roupa bem simples, ela bateu no meu ombro, sentada, ainda ela bateu assim nas minhas costas e falou assim: o senhor conhece um jovem chamado Ivan de Albuquerque? Eu falei, sim, é primo da minha mãe. Ele estava sentado atrás de você. Ele pensava e você falava. Ela disse desse jeito para mim, olha que coisa interessante. Só que a minha palestra estava pronta. Na verdade eu vim estudado. Só que na hora que eu me levantei para falar, começaram a vir pensamentos. Eu lembro que uma vez eu comecei com uma frase assim: eram dias venturosos. Eu falei, nossa, eu nunca disse isso na minha vida. Então isso são os influxos dos benfeitores. Por quê? Porque eles não nos deixam sozinhos, mas eles precisam que a gente esteja preparado. É que nem a multiplicação dos pães. Você só vai multiplicar se tiver um pão. Se não tiver, não ter o que multiplicar, não é assim? Mesma coisa. Jesus pergunta: o que tendes? 5 pãezinhos, alguns peixinhos. Então ele foi multiplicando. Se não tivesse nada, não ia ter o que multiplicar. Então nós temos que dar a nossa parte, a nossa colaboração. Olha o que André fala: falara com mestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição do trabalhador em experiências difíceis, mas o estágio de prova a que parecia enredar-se era mais amplo.
Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos, muitos pontos da face exibiam placas vermelhas sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Era um enfermo físico, né? Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Olha que interessante, preste bastante atenção nessa figura do Adelino, a presença, os valores morais que ele apresenta. Doce velhinha desencarnada, abeirou-se de nós, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões, a do Silas. Isso no mundo espiritual ali do lado. Então apareceu o espírito de uma senhora e falou com o Silas: assistente amigo, venho rogar de socorro em benefício da saúde do nosso Adelino. Noto-o mais incomodado ultimamente pela dor nas feridas não cicatrizadas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Porque, aí a velhinha responde, continua, porque pensa ele na necessidade dos outros, sem refletir nas necessidades próprias, a quem acrescentou, né? E o assessor de Druso prosseguiu com carinho, falando para a velhinha: 2 de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. Quer dizer, ele está sendo tratado no mundo espiritual. Quando ele dorme, desprende o espírito, vai lá, 2 médicos do mundo espiritual estão cuidando dele. Tá? E afagando-lhe a cabeça, falou para a mulher: esteja tranquila, Correia em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino, dentro deles, atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. Alguns instantes após o afastamento da velhinha, apareceu um simpático rapaz, igualmente já desenfaixado da matéria física. Era outro espírito que se aproximou, que depois de saudar-nos, rogou reverente ao nosso orientador: peço venha para solicitar-lhe valioso obséquio. Fale sem receio, disse Silas, né? E o jovem, recém-chegado, explicou de olhos úmidos: meu caro assistente, sei que o nosso Adelino vem atravessando certa crise financeira, pelo muito que auxilia os outros. Descura-se das suas próprias necessidades. Pelo amparo que ele oferece constantemente à minha própria mãe encarnada, insisto no apoio da sua amizade para que seja o Adelino favorecido. Olha que interessante, né? Ainda na semana passada, ouvindo as súplicas de minha genitora viúva, em grande penúria para atender ao tratamento de 2 dos meus manos enfermos, procurei-o em lágrimas, transmitindo-lhe apelos mentais para que nos protegesse. E ele, sem qualquer vacilação, acreditando obedecer aos seus próprios impulsos, né, visitou-nos a casa, entregando à minha sofredora mãezinha a importância de que ela necessitava. Ó, meu assistente, rogo-lhe por amor de Jesus, não deixe em dificuldade quem tanto nos auxilia. Olha que interessante aqui. Adelino é um trabalhador que está trabalhando, está em serviço. Então esse espírito, quando vê a mãe sofrendo financeiramente, o que ele faz? Ele vai lá para Adelino: Adelino, minha mãe está precisando de ajuda. E o Adelino não está vendo ele, não está ouvindo, mas sente vontade de procurar aquela senhora para ajudar. Você vê como é que funciona a interação entre espírito desencarnado e espírito encarnado? Mas como isso é possível? Isso é possível, acontece com todos nós, porque todos somos espíritos. Todos nós temos um corpo espiritual. Todos nós estamos vivos, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. A única coisa que nos diferencia é que dentro do corpo são bloqueadas muitas das nossas percepções. Nós passamos a ter 5, 6 sentidos, às vezes 7. No mundo espiritual, talvez muito mais que isso. Mas quando nos aproximamos, o relacionamento existe, tá certo? Silas acolheu a petição com risonha benevolência e disse: descansemos. Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que ele mesmo teceu parasito de si mesmo, né? Incumbem-se muitos amigos de supri-lo com os recursos indispensáveis ao fiel desempenho da tarefa que se dedicou. As circunstâncias na luta material harmonizar-se-ão em favor dele, atendendo-lhe aos méritos conquistados.
Então, cada vez que chega alguém pedindo, o Silas está dizendo que lá em cima tem espíritos que estão cuidando dele. Sejam médicos, sejam orientadores que estão cuidando da vida financeira. Mas, no entanto, Adelino teve que nascer com problemas físicos e financeiros. Por quê? É isso que essa história vai narrar. Vai mostrar que nível de amor que Deus tem para conosco. Efetivamente, o serviço espontâneo na afetuosa defesa do amigo que ali enxergávamos, prestativo e confiante, era um tema de amizade e gratidão a ser estudado, né? Dir-se-ia, observou Hilário, intrigado, que todos os tarefeiros em trânsito nesta casa são devedores do irmão sob nossa vista? Sim, aprovou Silas paciente. Os créditos de Adelino são realmente enormes. Não obstante os débitos a que ainda está preso. Opa, então quem foi Adelino? Essa que é o filho pródigo. É isso que nós estamos estudando. Cultiva, no entanto, a aventura de substancializar a fé e o conhecimento superior que os mensageiros de Jesus lhe confiam em obras de genuíno amor fraternal, a lhe granjear em larga soma de reconhecimento. Logo após, o mentor amigo recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal, isso é André Luiz quem está falando, no Instituto Evangélico em que nos abrigávamos, até que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor, cuja existência atual se desdobrava sob os auspícios da mansão, que é onde Deus os coordena e de onde eles vieram, que nos patrocinava os estudos. Então o que o Silas está falando para ele? Nós estamos aqui na casa espírita, vamos trabalhar. Já que estamos aqui, ele está convidando, ele está para que pudéssemos tomar contato mais amplo com o servidor. O mentor recomendou-nos aproveitar os minutos em atuação fraternal. Eu falei, nós estamos numa casa de trabalho, vamos trabalhar. Aí o André vai trabalhar, o Hilário vai trabalhar, o Silas vai ajudar, todo mundo vai participar do trabalho daquela casa. Em face da simpatia que Adelino despertava igualmente em nós, acercamo-nos dele, a fim de ofertar-lhe de algum modo o contingente de nossas forças na movimentação dos passes magnéticos que passaram agora a administrar em favor de alguns enfermos. Era curioso pensar que nós mesmos, no primeiro encontro fortuito, nos sentíamos prontos a partilhar das tarefas, tão somente atraídos por sua irradiante bondade. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. O que está acontecendo aqui nesse momento do caso contado por André Luiz? O André conta que a simpatia que ele e Hilário tiveram por Adelino foi tanta que imediatamente criou uma sintonia. Porque não existe mediunidade em atuação sem sintonia. Isso é Allan Kardec, livro dos médiuns. Mediunidade é sintonia. Tanto que quando André Luiz foi começar a escrever as obras através de Chico Xavier, o maior médium de todos os tempos que nós já conhecemos, espírita, ele ficou 2 anos visitando a casa de Chico, nos términos das noites, nas madrugadas. Quem que conta isso? Chico Xavier. No livro Testemunhos de Chico Xavier estão cartas que Chico escreveu do próprio punho para o Vantuil de Freitas, o então presidente da Federação Espírita da época, e ele conta: ultimamente tem aparecido um jovem médico que tem me visitado, acompanhado de Emmanuel, meu mentor, no término da minha noite. Isso era de madrugada. E travou por vários dias, vários meses, longos debates comigo sobre variados temas, até que fui me sentindo bastante atraído por esse amigo espiritual, o Chico contando. E aí, Emmanuel então diz Chico na carta, é só vocês lerem esse livro, Testemunhos de Chico Xavier. São várias cartas que Sueli Caldas Schubert analisa uma por uma. É editado pela Federação Espírita. Então o Chico diz assim: depois de 2 anos, Emmanuel me afirmou, Chico, André tem um trabalho a se desincumbir através da sua mediunidade. Esses 2 anos foi de aproximação para haver sintonia entre vocês. Porque não há um trabalho perfeito de psicografia sem uma perfeita sintonia. Então não é assim. Não é porque, por exemplo, alguém desencarnou que se aproxima de Chico, que Chico tem condição de receber mensagem. Precisa ter sintonia. Ah, mas como é que faz? Aí tem os benfeitores que suprem as dificuldades para que certos espíritos pudessem, através de Chico Xavier, declinar mensagens para os seus parentes que estavam ali presentes, ou em Pedro Leopoldo, ou em Uberaba. Chico foi, como é que eles dizem? Ele tinha uma capacidade ímpar de receber mensagens de espíritos, às vezes desencarnado há pouco tempo.
mas isso com a ajuda de um grupo de espíritos do seu guia Emmanuel, porque faltava essa sintonia completa. Precisava de todo o socorro junto, um auxílio junto. Então, agora aqui, o que aconteceu? No primeiro encontro, André Luiz já disse que ele e Hilária, atraídos pela luz de Adelino, eles imediatamente conseguiram essa sintonia para poder já começar a ajudar o próprio Adelino a dar passes. Tá certo? Entenderam esse raciocínio? Então, não é qualquer um de nós que podemos ser médium do Dr. Bezerra, por exemplo. Tem que haver sintonia. Tem que haver algo que nos vincule a alma, o espírito, para que ele possa, através de nós, atender outras pessoas. Então vamos continuar. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamos ao reduto doméstico. Esperavam no limiar a genitora encarnada. Então eles estão desencarnados acompanhando o Adelino, que chega na casa dele e a mãe dele está lá esperando. Evidentemente ultrapassava os 60 de idade. Silas deu-se pressa em nos apresentar, explicando: ela é a nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga tutelar da existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava atenção, meu colega indagou: Adelino não é casado? O meu colega é o Hilário. O Hilário percebeu que Adelino já tinha mais de 40 anos por aí. Então ele percebe: mas ele não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava outro tipo de prova. Então tinha da saúde, tinha a financeira e agora a falta da companheira, tá certo? Perante as quais nos cabia respeitosa descrição. O que é isso que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mundo de expiação e de provas. Então nós estamos assistindo às expiações e às provas de Adelino Correia, tá certo? Enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada alinhavam-se 3 leitos, ocupados por outras tantas criancinhas. 3 crianças. Loura menina de seus 9 a 10 anos, presumíveis, ao lado de 2 petizes de escura tez, quer dizer, pessoas de cor. Recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Então Adelino provavelmente tinha 3 filhos, né? Uma provavelmente da cor da família dele, 2 que não eram da cor da família dele. Afagando a boneca viva, o assistente informou: esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Ele abandonou o lar. Foi uma prova mesmo para Adelino. Designando em seguida os 2 meninos de cor, aduziu: esses pequeninos são Mários e Raul, 2 enjeitados, que Adelino abraçou por filhos de coração. Então são 2 filhos adotivos, né? Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que de certo chameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos, de propósito e reverente expectativa. Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando: para exaltar o santificante esforço de um amigo a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, porque está passando Adelino, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, Silas emudeceu por instantes e finalmente continuou. Qual foi a pergunta que eu fiz no início da nossa reflexão? Até que nível de crime Deus nos perdoa e nos dá novas oportunidades? Veja bem, por que Deus nos perdoaria? Porque Ele sabe que nós vamos nos transformar em Adelinos. Porque Ele conhece, foi Ele que nos criou. Ele nos criou para acendermos nossa luz, embora tenhamos dificuldades. O passado de Adelino Silveira, não, é Correia, está errado aqui. Adelino Silveira é um amigo do Chico lá do lado de São José do Rio Preto, que é uma cidade de Mirandópolis, acho que chama ele. Em meados do século precedente, Adelino era bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos de uma genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o pai de Adelino naquela época, o moço alfazendado, que lhe foi o pai solteiro, era homem de coração duro, enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante em face da impúria do lar que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talento e em muitas ocasiões vendia elas grávidas, de filhos dele mesmo, vendia com os próprios filhos recém-nascidos para não ouvir os choros e petitórios.
Esse era o dono da fazenda, que recolhe o Adelino como um filho de criação. Temido na casa grande, na qual se fizera absoluto o Senhor, por morte do velho pai, que em vão buscar tardiamente controlar os instintos, ele, Martim Gaspar, sabia usar o tronco, o chicote, sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado de quantos lhe obtinham os favores a troco de lisonja servil. Entretanto, para o filho, que recebia o nome de Martim também, o mesmo Adelino agora, né? A sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo amava-o com desvelado enternecimento a ponto de providenciar de educação esmerada na própria fazenda. O que está acontecendo aqui? Uma das escravas engravidava e ele vendia. Ele não queria saber. Essa engravidou e morreu. E ele pegou essa criança, ele sentiu uma atração por essa criança. Por quê? É da lei, das leis, da natureza do Espírito. É como se estivesse reconhecendo alguém que está voltando, reencarnando na Terra para viver consigo. Então olha o amor que ele dispensava para essa criança, que era filha de uma escrava negra. Então, aí, entre pai e filho estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos, nos estudos, no serviço, na caça. E foi assim que Gaspar, o pai, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o herdeiro seu. Pai e filho contavam respectivamente 40 anos, 43 anos o pai e 21 anos o filho. Quando o pai, Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu se casar-se em grande metrópole, uma cidade grande. Desposando Maria Emília, eu separei nas vírgulas, gente, para não ficar muito amontoado as letras, né? Fica muito poluída. Então, mesmo não sendo o ponto final, eu fui abrindo espaço para a gente poder ler com mais facilidade. Então, ele desposou Maria Emília. Quem que era Maria Emília? Jovem, 20 anos, leviana, trazida à casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. O menino tinha 21, ela tinha 20. O pai casa com uma moça de 20 e traz para dentro de casa. Ela é leviana, ela envolve o filho. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. E ele, que se julgava o melhor amigo do pai, entrou a detestá-la. Porque o pai agora é um inimigo, porque estava casado com a mulher que ele queria para ele. Você vê como são as provas da vida. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, levianamente querido, quer dizer, ardentemente passional. Porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, mandava o marido para longe comprar coisas para ela para ficar sozinha com o jovem. Está escrito aqui, ó, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais ele exacerbava a afeição juvenil, quer dizer, ficava animando o filho, né? Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho assassinato do pai, patricídio, em que se iriçou desventurar. Esse vai ser o crime do Adelino. Sabendo o genitor, acamado em tratamento do filho do enfermo, chamou Antônio e Lucídio, 2 capatazes, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite o que eles fizeram? Deram um entorpecente, uma poção, com a aprovação da mulher dele, que era a madrasta, que era a amante agora do menino. Então eles deram um veneno para ele tomar, um licor lá para ele poder adormecer. E assim que ele começou a dormir, os 2, Antônio e Lucídio, empregados, capatazes, espalharam uma resina no leito do pai e simulando um incêndio na casa e tacando fogo no corpo do pai. Esse é o crime do Adelino. Então ele mata o pai incendiado para ficar com a esposa. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se dos haveres, quer dizer, ele era o herdeiro, né? Tentou ser feliz ao pé de Maria Emília. Todavia o genitor, desencarnado, a inflamar-se em ódio, em cólera, envolvia o filho em nuvens de fluidos inflamados contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Deixou a fazenda aos cuidados dos cúmplices, daqueles 2
do cúmplice do tenebroso delito e foi para a Europa com a agora esposa, né? Foi ser marido da mulher que ele queria. Mas olha que interessante, você mata, mas não morre. O pai dele deixou o corpo, mas continuou ali, só que agora cheio de um ódio insuportável, um ódio cheio de dor, queimando de dor, e envolve, então onde vai Martim, vai o pai. Essa é a questão. Allan Kardec estudou esse processo, aqui denominou obsessão. Obsessão, que ele foi definido nos capítulos do livro do Médiuno, sobre o grau de poder e de domínio que um espírito logra alcançar sobre uma criatura. E faz todo um estudo didático que todos nós devemos estudar. Aqui nesse caso, segundo Allan Kardec e todos os amigos do Espiritismo, do mundo espiritual vieram trazer informações para nós, o próprio Dr. Bezerra, só há obsessão dessa natureza, de ódio quando há culpa, quando a consciência está em débito. Então a consciência em débito favorece essa sintonia entre o espírito cheio de ódio e o espírito cheio de culpa. Então a obsessão se instala, neste caso, existem vários tipos de obsessões. Existem obsessões gratuitas, né? Muita gente foi obsessor de Cristo, não sem conseguir tocá-lo, queria, odiava, sem ter acesso ao Cristo, né? Então, mas era gratuita, porque Jesus nunca fez mal para ninguém. Então esse é o mecanismo que propicia a ação, e muita gente, ação de espíritos imperfeitos sobre nós encarnados. Muitos de nós vivemos esse tipo de processo dentro do nosso lar. Temos nós ou alguém dentro da nossa casa sofrendo a série de espíritos que estão carregados de ódio por crimes recentes, de nosso passado recente, de uma vida muito próxima, como a dessa vida de Adelino Correia. Tudo porém de volta, né? Foi para a Europa, mas não adiantou nada. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito do pai, que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele em chaga. Lá já começou a doença. Por que a pele em chaga? Como se estivesse queimando, como fogo que matou o pai, como se chamas ocultas requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Será que era um arrependimento aqui? Ou era o ódio do pai em cima dele, dizendo: você me queimou, você me queimou? E ele urrava de dor, porque ele sentia essa queimadura no próprio espírito. Então já é a justiça divina, a lei de Deus, fazendo com que nós colhamos o que plantamos às vezes na própria existência. Não sabia desse modo Martina, se não chorar, gritando. Gente, ele é um Adelino cheio de luz. É isso que eu quero que vocês vejam, filho próprio. Gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído no que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se pelos amigos. Por quê? Porque ele ficava gritando para todo mundo que tinha matado o pai, que tinha tacado fogo no pai, né? Foi algemado a semelhante suplício que Martins recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Então ele desencarna. O que acontece quando ele desencarna? A hora que ele tiver condições de abrir os olhos na espiritualidade, quem que ele vai dar de cara? O pai dele. É da lei, né? Martim Gaspar, vindo a expirar em tremenda flagelação, Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou no túmulo, arrastando para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O pai dele precisava estar nesse lugar cheio de sombras infernais? Se não tivesse acontecido, não aconteceu, talvez não. Então ele é mesmo responsável pelo sofrimento do pai. Por mais que o pai tivesse dívida, Deus não precisa de instrumento para que a gente pague nossas contas. Deus tem seus mecanismos, suas leis. Não precisamos nós nos vingar. Então, o ódio desse espírito o arrastou para as sombras infernais, onde fez amizades por lá. Ele já era muito duro mesmo, já era uma personalidade de caráter difícil. Então ele não teve dificuldade de se adaptar na sombra. Aí ele foi arrastar o filho dele para essa região. E o desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações. Leio vários livros de André Luiz mesmo, Manuel Filomeno Miranda, mostrando essas regiões do mundo espiritual, onde existem cidades em que eles flagelam os espíritos que carregam culpa por terem cometido os crimes.
Durante 11 anos sucessivos ele ficou nessa região em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus que lhe promoveram o resgate, ingressou em nosso instituto, ao que fui informado em lamentável situação. Por que ele, que é o criminoso, foi amparado e o pai não foi? Por que o pai está lá? Por que ele, que é o criminoso, é que é amparado? Nós já estudamos isso aqui no domingo de manhã, quando nós estudamos um caso daquele médico que era amigo da Ivone Pereira, conheceu, que ela conta a história, que eu apresentei para vocês, que ele era o criminoso. Porque quem está com ódio não quer ser salvo. Quem está cheio de ódio quer vingança. O pai dele não está buscando auxílio, está buscando vingança. E ele, 11 anos de sofrimento, ele começa a quê? Qual que é a frase de Jesus ali? Ali ele diz assim, tornando em si. No evangelho meu, na minha tradução, está escrito caindo em si. Ele lembrou que existia um Deus. E falou, os jornaleiros de Deus, na minha tradução está dizendo os empregados do meu pai. Por que jornaleiros? Jornaleiros são os que ganham a jornada diária. Era o nome que se dava naquela época. Jornaleiro quer dizer quem ganha uma diária. Para nós hoje nós chamamos de diaristas. Tá certo? Quer dizer, os empregados do meu pai. Então ele, nesse sofrimento, o espírito dele foi se amansando, foi se humilhando, foi se acalmando e começando a pedir ajuda. Aí os benfeitores têm condição de tirá-la dessa região. É o filho pródigo. Aí ele, tendo entrado em sintonia com o genitor cicloso da vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, ele foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com pensamento culposo as labarezas em que se torturavam sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Mas fica a marca no corpo espiritual. Aí esse espírito, quando entra num corpinho novo, sem genética para doença nenhuma, o espírito dele está doente. Está doente onde? Na consciência e na pele. Então quando ele entra naquele corpinho novo, ele expurga seu espírito para dentro daquele corpo. E as lesões começam a surgir. Então é o próprio espírito que está fazendo aquilo, não é Deus que está fazendo. Deus criou leis. Nós as usamos a favor ou contra nós mesmos. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros da nossa organização. Assim que ele se melhorou lá no mundo espiritual, ele já virou um trabalhador. E conquistando com o tempo apreciáveis lauréis que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento de larga dívida que se onerou desavisadamente. Então, diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, ele fala que não basta o arrependimento, não basta a expiação, é preciso a reparação. Para que o espírito esteja liberto daquele crime, ele tem que estar arrependido, sofrer as consequências, expiar, que nem ele está espiando aqui o Martim, mas tem que reparar. O que é reparar? Reparar é devolver a saúde mental de todos que ele tirou. Com quem que ele está em débito? Com quem que Martim está em débito? Martim está em débito com o pai dele, particularmente com o pai. E não com a moça, não. Talvez com a moça, porque ele que deu a ideia de matar o pai e envolveu a moça no crime. E com os capatazes? Os capatazes eram pessoas ruins, gostavam de fazer coisa mal. Ele aproveitou das tendências deles e os também culpou de um crime. Quer dizer, colocou como cúmplices de um crime. Então ele desviou a vida de... Nós somos responsáveis por aqueles que nós desviamos as vidas do caminho. Então agora vocês voltem a mente para a casa do Adelino. Quando a gente entra lá, a gente encontra quem? 3 leitas. O quê, né? 3 leitas. E 3 crianças. 2 morenas e uma loirinha. Quem que dá a impressão que é? Isso. Certo? Então vamos lá. Ele está se redimindo perante a lei de Deus. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa ardente e operante. Encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados, nunca sem auxílio, sempre com auxílio. O precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno do qual tem sabido estender, com louvável aproveitamento das horas, o seu raio de ação no estudo edificante da caridade pública.
atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que lhe deve generosidade. É outro Martins, tá certo? Outro Martins. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo, cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou o pai no passado, né? A ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Pobreza porque ele mata o pai e fica com as terras, então hoje ele não tem direito a ter nada. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido ao templo espírita muito jovem, onde, submetido a tratamento da pele, mediunicamente esfogado, entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assim, que ele já tinha assimilado lá no mundo espiritual. Ele só foi recordar o que ele já tinha aprendido. Desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se. O Chico diz que a mensagem, a primeira demanda para ele foi disciplina, disciplina e disciplina. Rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, foi trabalhar para ganhar fruto para sustentar sua família, né? De cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessidades numerosas, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. É o rico nos céus. Tá certo? Trilhando o caminho da simplicidade, da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos, obsessores, esses que, observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. Ele foi se transformando e foi sensibilizando muitos dos inimigos espirituais que ele tinha, que foram vendo que ele estava diferente, não era mais a mesma pessoa. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes os gravames em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas vezes. Como que é alívio possível? Alívio possível. A doença dele, ela é estabilizada, ela não progride, ela não piora mais. Então isso é um alívio. A questão financeira, ele começa a ter auxílio de maneira que não falte, né? Então isso é alívio. Então não vai piorando o sofrimento, ele é estabilizado, para de aumentar e ele começa a conseguir respirar na vida física. Vamos lá? Ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. O Divaldo Pereira Franco contou num seminário que ele fez na universidade, muitos anos atrás, 15, 20 anos, contou a história de um obsessor que o perseguiu por 32 anos, que ele chamava de Máscara de Ferro. Essa história está registrada no livro escrito por Sueli Caldas Schubert, onde ela conta, a Edivaldo conta para Sueli várias histórias da vida dele, ela copia e comenta, chama o Máscara de Ferro essa história. Mas o Edivaldo conta pessoalmente que esse espírito tinha tanto ódio por ele, era ligado à igreja do passado, que ele também foi ligado, tinha tanto ódio que não, e ele, que ele levantava para fazer palestra, o espírito levantava na frente dele. Por anos foi assim. Ele tinha pesadelos, ele tinha sonhos e não deixou de fazer a tarefa. Esse espírito não se sensibilizava com a transformação do Edivaldo, com a modificação. Até que um dia, por que eu estou contando isso? Porque aqui está escrito assim: sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado, nossos credores podem atenuar a perseguição sobre nós. Um dia, encontro uma criança recém-nascida, minguadinha, dentro de uma lata de lixo, e levam para Divaldo na mansão do caminho. E Divaldo conta que não tinha mais vaga para pôr mais ninguém na mansão do caminho, que é o lar de crianças que ele cuida lá, aqueles que ele, o primo dele, que criaram, fundaram lá em Salvador, na Bahia. E ele pega aquela criança, e ele olha para aquela criança e sente um carinho por aquela criança muito grande, e fala: se não tiver lugar, vai ficar comigo
no meu, como é que ele chama lá, no cômodo, no quarto, não sei, vai ficar, eu vou cuidar dela. E na hora que ele fala isso, aparece o Espírito na frente dele, sem sinais de ódio. Olha para ele pensativamente. Divaldo olha para ele, porque Divaldo vê os Espíritos nitidamente como se fôssemos nós. Olha para ele e o Espírito diz assim: não estou convencido de que você tenha mudado, mas esse Espírito é minha mãe, que está renascendo na terra e está sob os seus cuidados. Enquanto o senhor estiver cuidando dela, eu estarei ajudando a cuidar. Olha que coisa. Ali encerrou um processo de obsessão de 32 anos na vida de Divaldo. Leia essa história, o livro é O Semeador de Estrelas, tá certo? Silas, está atrasado. Silas confiou-se a pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou-se dentro de si: continue, assistente, essa lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? E o nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia, que não merecia a ventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se para esse abandono da companheira que lhe não entendeu o coração. Avançando para a terra Marisa, que dormia, sentou. Assim, pela vida útil a que se consagra, pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternal, hoje é reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor dos seus exemplos nobres. Guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, quer dizer, ela também está espiando, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Aí Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu: dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio, do assassinato do pai. Tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtava os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão ao coice do berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro do tempo no sangue africano que tanto desmazelaram, né? Que tanto enxovalharam de modo a lhe receberem um amparo moral na reforma precisa, que era para ser reeducados agora à luz do Espiritismo. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer, nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário de ajuste, ao passo que se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração aos 2 meninos, digamos que ele não quisesse adotar aqueles 2, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que ele está fazendo. Então, numa vida, ele está resgatando tudo, porque ele podia não ter aceito aquelas 2 crianças. Eu tenho o caso de adoção, que eu e minha esposa adotamos com 6 anos de casado. A minha esposa tinha dificuldade para a adoção, e nós não falávamos de engravidar, nós não falávamos na palavra adoção em casa. Minha esposa vivia triste e com vontade por não ser mãe, porque quando ela ia perguntar, já tem neném, já tem filho, mulher sofre com isso, né? E eu tinha já 2 filhos antes de conhecer minha esposa, com quem estou casado há 35 anos, né? E minha esposa é muito amiga desses meus filhos, mas não tinha os filhos dela. Então eu não comentava sobre a palavra adoção. E um dia nós começamos a sonhar com uma criança dentro de casa, um menininho. Eu sonhava, ela sonhava, eu sonhava, ela sonhava. E um dia começamos a tocar levemente no assunto: que tal se adotássemos? Isso, olha, 28 anos atrás, não tinha fila de adoção. Naquela época, alguém chegava a dar, você só ia na juizada, eles davam um documento temporário de 2 anos, você via serviço social, ficava acompanhando durante 2 anos, e depois passava para adoção plena, né? Daí passar a ser filho legítimo. Então nós ficamos com essa ideia: vamos adotar um menino, vamos adotar. E divulgamos para os amigos, principalmente os médicos, ginecologistas, né? Amigos meus, a hora que nascer aí, que a mamãe não quiser, avise o juiz, eles chamam, avisa a justiça recebe a doação e passa para outra pessoa, como é feito hoje, mas hoje tem essa fila. E passado um tempo, e nós esperando, já tinha até nome o menininho, Saulo, porque eu dizia sempre assim: Saulo, por que me persegues? Eu falava assim, né? Era o que Jesus falou para Paulo de Tarso quando ele era Saulo, na porta de Damasco. Então o nome dele era Saulinho.
E de repente, a minha esposa recebe o telefonema da Tânia, esposa do Dr. Júpiter, avisando que o Saulinho tinha chegado. Só que não veio sozinho, vieram 2 pessoas. Não, para nós não tem problema, já vai, quanto mais vier melhor, ficam felizes da vida. À noite daquele dia, a Tânia veio na nossa casa, chamei o seu Hugo para fazermos uma prece de gratidão. E as crianças estavam no hospital universitário. Por quê? Porque uma nasceu dentro de casa com 1,5 kg, e o outro nasceu no hospital com 1,2 kg, se não me engano. Então elas ficaram na neonatologia, só que em 2 berçários separados. Que quem nasce dentro do hospital é chamado de esterilizado. Quem nasce fora é contaminado, tem que ficar num outro berçário. Então, eu e a minha esposa ficamos profundamente felizes. Seu Hugo veio, fiz a prece de gratidão. Quando eu terminei, o seu Hugo fala assim: doutor, ele sempre me chamou de doutor José, né? Doutor José, tem um espírito ao seu lado de uma freira que diz se chamar Angélica, e ela está pedindo para lhe dar um recado: haja o que houver, fique com as crianças. Olha o perigo da gente não ficar. Eu fiquei pensando em doenças, em patologia, de repente não queria ficar, veio com deformação, e eu e minha esposa já tínhamos decidido que viesse do jeito que viesse e íamos ficar. E no outro dia nós fomos para o hospital universitário, acompanhados pela Tânia, adentramos o berçário. Quando chegamos lá, eram 2 berçários. Tínhamos que nos aparamentar, nos aparamentamos, eu fui para um berçário e minha esposa foi para outro. Fizemos isso um mês. Pegava os neném no colo, no outro dia eu ia no outro berçário, ela ia no outro. Um mês visitando nossos filhos crescendo. Lívia deu o nome para um, por causa de Emmanuel, né? E Saulinho. E ficamos. Quando deu 30 dias, eu entrei no berçário e tive um negócio, uma sensação. Eu olhei assim para a enfermeira, falei assim, para o auxiliar de enfermagem que estava cuidando. Eu falei assim: faz favor para mim, tira a roupinha do Saulinho que eu quero ver ele pelado. Ela falou assim: olha, eu vou tirar, mas não é o Saulinho que está aqui, é a Lívia. O Saulinho está no outro berçário. Eu falei: não tem importância. Tirou, era uma menininha, beijei bastante, abracei, fechou, devolvi. Saí, tirei toda aquela paramentação que você é obrigado a tirar, fui para o outro berçário. Botei todo de novo aquela roupa, couro pro pé, tudo, me aparamentei, e entrei no outro berçário e disse a mesma coisa: por favor, tire a roupinha do Saulinho que eu quero ver ele pelado. Não, aqui é a Lívia, o Saulinho está no outro berçário. Não veio o Saulinho. Eu pus a mão na cabeça, eu já contei essa história, mas sempre tem gente nova, né? Eu pus a mão na cabeça, gente, e fiquei me perguntando: haja o que houver, fique com as crianças. Qual que era o obstáculo que estava dentro de mim? O obstáculo é que nós e minha esposa só sonhávamos com o menininho. Então nós colocamos como uma condição sine qua non adotar o menino. Não importa que viesse com 3 meninas juntas. Mas agora não tinha mais menina. Então quando eu saí na porta do berçário, a minha esposa e a Tânia olharam e sabe que isso que eu estava branco. Né? Eu olhei para elas e eu falei assim: mãe, o Saulinho não veio. A mãe não, porque aquela época não chamava nada de mãe, era de bem, né? Que não tínhamos filhos ainda. Né? Eu falei: bem, o Saulinho não veio. Ela falou: ele morreu? Eu falei: não, ele não veio. E na hora eu falei: veio a Angélica. Já deu o nome da freira que deu o recado para nós. E aí contei a história para eles. O duro foi convencer o juiz, que já estavam batizados os dois faziam um mês, que o Saulinho não existia. Foi o mais difícil, foi o maior trabalho, para ele transformar em Angélica, que era Saulinho. Né? Bom, só para comparar essa história um pouquinho aqui. Então ele poderia ter negado, não ter aceitado aquela opção, como eu podia não ter aceitado ele e minha filha. Né? Só para avisar, o nosso filho nasceu 6 anos depois. Minha esposa estava com 37 anos, ela pensou que estava na menopausa precoce, tinha engravidado, e nasceu meu filho, está com 22 anos hoje. É o único da minha família que resolveu seguir o caminho da medicina, está no 3º ano da Universidade de Maringá, graças a Deus, na UENA. Está indo amanhã, hoje embora para retomar as aulas. Dispunhamos a formular, André falando, dispunhamos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e vieram ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Foi dormir. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Gente, isso é o que eu acho. Eu sempre comento isso no centro espírita. Tem gente que deita para fazer prece. Sabe, eu acho interessante quando a gente vai para o shopping, a gente se penteia, se perfuma, põe roupa e vai. Quando a gente vai, até um católico não vai para a igreja, se arruma. E a gente não vai fazer prece à noite, a gente põe pijama e deita. Quer dizer, não existe isso. Tem que ter esse respeito. Vamos sentar e fazer a prece, pelo menos sentado.
Vamos primeiro conversar com Deus, depois vamos repousar. Quem gosta desse hábito da prece antes de deitar, né? Ou ao acordar, porque quantas vezes eu vi gente dizer, eu dormi enquanto estava fazendo prece, dormiu porque estava deitado, né? Ou dormiu sentado, né, também. Foi quando Silas, recomendando-nos cooperação, abeirou-se dele, já está terminando, e aplicou-lhe passes magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir a seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade. Viu como eu já adiantei a história para você? Na verdade, não estava mais avançando a pena dele, ele estava estabilizado. Daí, tendo sofrido por longo tempo por trauma que o seu corpo espiritual, né, o perispírito do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente antes de reencarnar lá no mundo espiritual. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia, em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo, durante muitos angustiosos anos de sofrimento, lustros. Mas, pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e de trabalhar, porquanto granjeou a aventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. A essa altura, talvez porque o dono da casa se dispusesse ao refúgio dos travesseiros, o assistente convidou-nos a retirar. De volta à mansão, prosseguiu o nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão de pecados. Pedro que fala essa frase, o amor cobre uma multidão de pecados. Como ensinou o apóstolo, quando Hilário, interpretando minhas indagações, considerou de improviso: assistente, como uma elucidação assim tão clara, é justo aspiremos a saber determinadas minudências que a ela digam respeito. Poderemos, acaso, interar-nos quanto à situação do pai, Martim Gaspar, que estava lá nas trevas, não é isso? Mas que padeceu o martírio do fogo na carne, não no espírito, na carne. Porque Silas se detivesse em silêncio, meu colega continuou: terá ele ciência do trabalho renovador de Adelino? Devotar-lhe ainda menosprezo e ódio? Foi a primeira vez em todo o texto que vamos falar do pai, né, nesse momento. E responde o interlocutor: Martim Gaspar, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo. Observando a transformação, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptaram e jogou ao asilo em nosso instituto. Já vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. Olha aí, já está lá se preparando. Para quê? Para plantar, né? E onde se encontra agora esse estiolar ansioso? Porventura será permitido vê-lo, anotar as alterações? Nesse instante, porém, varávamos a entrada do santuário de nossas obrigações, e Silas, sem mais possibilidades de alongar-se, afagou os ombros do nosso companheiro, dizendo: acalme-se lá. É possível estejamos de regresso ao assunto em breves horas. E despedimos, conservando as anotações à maneira de estudo interrompido, aguardando a continuação. No dia seguinte, porém, grata surpresa visitou-nos o coração. Quando o relógio anunciou alta noite, na extensa faixa planetária em que se mantinha o nosso domicílio, o assistente veio buscar-nos prestimos. Demandaríamos a esfera carnal, mas naquela hora em companhia de Druso, que é o coordenador geral de toda aquela mansão onde eles estavam, que era uma colônia, uma cidade espiritual. Na verdade, não era uma cidade, era uma construção espiritual. O orientador da instituição. Regozijamos-nos, embora curiosos. Era a primeira vez que viajaríamos junto ao grande mentor, que nos conquistara mais ampla reverência. E se é verdade que o privilégio nos alegrava, ao mesmo tempo indagávamos do motivo pelo qual Drusos, que era tão importante, se ausentaria da casa que não lhe dispensava a presença do Instituto. Entretanto, não houve oportunidade para longas divagações. Em companhia de Druso, que se fazia seguir por Silas, por duas das irmãs altamente responsáveis do serviço da mansão e por nós outros, utilizamos-nos do meio mais rápido para a excursão, cujo objetivo desconhecíamos, porquanto a maior autoridade os trabalhos normais do Instituto de certo não dispunha de tempo para uma viagem que não fosse muito curta. E grande era o meu desejo de provocar o verbo do assistente para conversação educativa em torno do problema da noite anterior. Todavia, a presença de Druso nos inibia a disposição de ferir qualquer tema que não partisse dele mesmo, cuja dignidade não nos privava da expressão livre,
para nos infundir coercivo respeito. Ele estava do lado de Druso, louco para fazer pergunta, mas faltava alguma coisa. Quer dizer, a grandeza de Druso inspirava respeito e silêncio, né? E foi assim que no trajeto de Gênio lhe ouvimos a conceituação oportuniçada em torno de múltiplas questões de justiça e trabalho, admirando-lhe cada vez mais a cultura e a benevolência. Espantado, no entanto, reconheci que a nossa equipe estacionou à porta do lar de Adelino, que deixáramos na véspera. E 2 auxiliares que conhecíamos de perto esperávamos no limiar. E depois de recíprocas saudações, um deles avançou para Druso e anunciou reverente: diretor, o pequenino recém-nato estará conosco dentro de meia hora. O grande mentor agradeceu e convidou-nos a acompanhá-lo. Na paisagem doméstica que nos era familiar, o relógio marcava 2 horas e 20 minutos da madrugada. Atônitos, seguimos o orientador que tomara a vanguarda, penetrando no aposento em que Adelino, ao que nos for permitido supor, começava a dormir. Druso acariciou a fronte de Adelino por momentos e vimos Correia erguer-se do corpo de carne. Então o espírito se desprende, ligado ao corpo, qual se fora movido por alavancas magnéticas poderosas e caindo nos braços do grande orientador à maneira de criança enternecida, feliz. Quando ele vê Druso, ele viu fora do corpo, ele abraçou Druso. E Druso diz: meu amigo, disse-lhe Druso entre grave e terno, chegou a hora do reencontro. Correia começou a chorar, aterrorizado, sem conseguir desenfaixar-se dos braços acolhedores. Oremos junto, acrescentou bondosamente. E levantando os olhos para o alto, sob nossa profunda atenção, Druso suplicou: Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo como incansável guardião de nossas almas, destinado a teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Tu que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos as bênçãos das dores e das horas para redimi-los, unge-nos com o entendimento das tuas leis, para que não repilamos as oportunidades do resgate. Emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento, como favores da tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo de teu caminho. Ó Pai, infunde-nos coragem, para que nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflame em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos. E conduze-nos pelo caminho da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviasse aos corações, a fim de que nos rendamos de todos aos teus desígnios. E depois, de leve pausa, repetiu em pranto a prece do Mestre. Pai nosso, quando a sua voz emudeceu, profunda emotividade exercia sobre nós inexpressável domínio. Conduzido ao veículo carnal, Adelino acordou em copiosas lágrimas. Reconhecia-se-lhe o júbilo íntimo, se bem não pudesse guardar a consciência integral da comunhão que tivera conosco. Então ele acorda, sente que alguma coisa boa está acontecendo, mas não consegue lembrar na totalidade. Fim de alguns minutos de expectação que transcorreram céleres, escutamos lá fora o choro convulso de uma criança tenra, recém-nascida. Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se. Agora ele está acordado. O Druso é o espírito, o Druso vai junto, abraçando ele, né? Enlaçado por Druso, o dono da casa ausentou-se do leito e, incontinente, abriu a porta que comunicava o interior com a calçada externa, em cujas lajes, vigiado por amigos da mansão, ele está um grupo de espíritos e uma criancinha ali, gente. Olha que coisa bonita. Pobre recém-nato vagia aflitivamente. Tomado de surpresa, Correia ajoelhou-se, enquanto o grande orientador lhe dizia, na mente para mente ali, né? Adelino, eis o pai ofendido, que enjeitado pelo coração materno, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Correia não lhe ouviu a palavra na acústica da carne, mas registrou-a no templo mental com o apelo do amor celeste que lhe trazia ao coração mais uma criança abandonada e infeliz. Tomado de alegria, para ele inexplicável, abraçou o pequerrucho com espontâneo gesto de amor e, após aconchegá-lo de encontro ao peito, voltou para dentro gritando jubiloso:
meu filho, meu filho. Eu vou pedir licença para terminar fazendo então a oração do Pai Nosso. Conduzo aqui com todos vocês. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre.